Salmo, capítulo 21. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não negaste as súplicas dos seus lábios. Pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e lhe a deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação, glória e majestade puseste sobre ele, pois o abençoaste para sempre, tu enches de alegria com a tua face. Porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão, Senhor, a tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra e a sua semente dentre os filhos dos homens. Porque intentaram um mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Assim que tu lhes farás voltar as costas e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Vocês já devem ter percebido que qualquer coisa que vale a pena ser feita neste mundo exige luta, exige esforço. Qualquer coisa que vale a pena ser feita nessa vida exige que nós lutemos pela sua conquista. Se nós não tivermos que lutar, não existe valor naquilo que nós fazemos. É por isso que existe aquele ditado que aquilo que vem fácil, vai fácil. Aquilo que vem sem luta, a gente acaba desprezando. E muitas vezes a gente acaba botando fora. Por quê? Porque não tem valor, a gente não teve que se esforçar, a gente não teve que lutar por aquilo. Simplesmente aconteceu. E a gente desperdiça. Se não tivermos que lutar, não existe valor naquilo que nós fazemos. E por que que isso é assim? Por que que essa é a realidade deste mundo? Essa é a realidade deste mundo porque foi assim que Deus criou o mundo. Foi assim que Deus nos criou. É da natureza deste mundo criado por Deus que a recompensa que nós recebemos seja diretamente proporcional à luta que nós tivemos que empreender para conquistar aquilo que nós conquistamos. É da natureza deste mundo criado por Deus que nós nos sintamos satisfeitos de uma forma proporcional à luta que nós empreendemos. Quanto mais nós lutamos, mais nós nos sentimos satisfeitos naquilo que nós conquistamos. E isso tem sido verdade desde o princípio da criação do mundo. Desde que Deus criou o mundo, isso é verdade. O Jardim do Éden, ele foi o primeiro santuário de Deus no mundo. Ele foi o primeiro tabernáculo de Deus no mundo. O tabernáculo é o lugar onde Deus habita com o seu povo, onde Deus se manifesta no meio do seu povo. E lá em Gênesis está escrito que todo dia, no final do dia, Deus descia até o jardim para ter comunhão com Adão e Eva. Então o Jardim do Éden foi o primeiro santuário de Deus neste mundo, o seu primeiro tabernáculo. O Jardim do Éden foi a primeira manifestação do reino de Deus neste mundo. E por meio de Adão, Deus entregou à humanidade a missão de dominar sobre toda a terra. Por meio de Adão, Deus entregou à humanidade a missão de dominar sobre a terra
e deste modo expandir o jardim por toda a terra. E à medida em que lutasse para dominar a criação e expandir o jardim por toda a terra, Adão e Eva e os seus filhos seriam recompensados por Deus com a vida eterna. Mas em vez de ser fiel à ordenança de Deus, em Adão a humanidade se rebelou contra Deus, a humanidade pecou contra Deus. Ocorre que o pecado em nada alterou a missão que Deus entregou à humanidade. O pecado não mudou o plano de Deus. A missão que Deus entregou à humanidade permanece, ainda que tenha ocorrido o pecado, ainda que tenha ocorrido a queda. A humanidade ainda tem o dever de expandir o jardim de Deus por toda a terra. A humanidade ainda tem o dever de expandir o reino de Deus por toda a terra. A missão não foi alterada, mas o pecado fez com que a missão se tornasse difícil. Porque a partir de agora, a própria terra se coloca contra a missão. A própria realidade se coloca contra a missão. Antes era fácil expandir o jardim. Agora a terra produz ervas daninhas. Antes era fácil crescer e se multiplicar. Agora não é mais. A mulher sente dores na hora de dar à luz. E muitas vezes há doenças que impedem a multiplicação. A missão não foi alterada, mas o pecado fez com que essa missão se tornasse difícil. Quem sabe até mesmo impossível. Para nos lembrarmos daquela franquia de filmes, né? Missão impossível. A expansão do reino, ela é recebida com resistência e guerra pelos inimigos de Deus. A humanidade tornou-se inimiga de Deus e agora a igreja, que é a humanidade redimida, a igreja que foi recriada por Deus no segundo Adão, que é Jesus Cristo, a igreja deve lutar pelo reino de Deus para expandi-lo por todo o mundo, por toda a terra. E como nós vimos na semana passada, a luta espiritual para expandir o reino de Deus traz como consequência angústias e tribulações. Porque, afinal de contas, nenhum soldado que vai para a guerra se sente feliz e realizado porque ele vai para a guerra. Ainda que aquele soldado tenha sido treinado para a arte do combate, ele sente angústia quando o nome dele é convocado. Porque ele sabe que ele está sendo convocado para a morte. A guerra é um lugar onde as pessoas morrem por um ideal. A luta espiritual para expandir o reino de Deus traz angústia, traz tribulações. E sabendo disso, ninguém em sua consciência se disporia a lutar pelo reino de Deus, quando o que o aguarda são angústias e tribulações, né? Por que nós vamos lutar pela expansão do reino de Deus, se o que nos aguarda são angústias e tribulações?
Mas assim como o Salmo 20 nos ensinou na semana passada, o Salmo 21 ensina que aqueles que lutam pelo reino de Deus receberão não apenas angústias e tribulações. O Salmo 21 nos ensina que aqueles que lutam pelo reino de Deus receberão também alegria e poder. A palavra de Deus fala daquela alegria que alivia os nossos corações no meio das angústias, mas não é dessa alegria que o Salmo 21 trata. A alegria prometida nesse salmo é aquela que se manifesta quando Deus nos liberta das nossas angústias e tribulações. É da natureza deste mundo criado por Deus que a recompensa que nós recebemos seja diretamente proporcional à luta que nós empreendemos naquilo que conquistamos. Deus nos deu a responsabilidade de lutarmos pelo seu reino neste mundo. E para nos incentivar nessa luta, Deus, nos promete alegria e poder. Lute pelo reino de Deus e você terá alegria na sua salvação, na salvação de Deus. Lute pelo reino de Deus e você terá poder no seu nome. É isso que o Salmo 21 nos ensina. Assim como na semana passada, ouça o Espírito Santo te chamar para essa guerra espiritual. Para essa guerra cujo objetivo é expandir o reino de Deus por todo o mundo. E considere aquilo que Deus promete a você, para que você lute a favor do reino de Deus. Não apenas angústias e tribulações. Deus te promete alegria e poder. Lute pelo reino de Deus e você terá alegria na sua salvação e poder no seu nome. E se é da alegria da salvação de Deus que nós precisamos, é com essa alegria que Davi começa esse salmo. O Salmo 20 começa com a angústia, que precede a queda. O Salmo 20, versículo 1 diz: o Senhor te ouça no dia da angústia. Já o Salmo 21 começa com alegria. O rei se alegra em tua força, Senhor. O Salmo 20 começa com angústia. O Salmo 21 começa com a alegria. Essa alegria que tem como causa a vitória conquistada no campo de batalha. Mas essa vitória, ela só foi alcançada por causa da força de Deus. Está escrito aqui que o rei se alegra em tua força, Senhor. O que é a força de Deus? O original hebraico aqui traduzido por força se refere à condição que Deus tem de exercer grande força e poder, de modo a ele ter a capacidade para fazer o que ele deseja, o que ele pretende, o que ele considera ser necessário. Davi, na posição de rei sobre o povo de Deus, se alegra porque a força e o poder de Deus são tais que ele, Deus, tem a capacidade para fazer o que ele mesmo deseja. Davi se alegra na força de Deus, pela qual Deus tem a capacidade para fazer o que ele mesmo, Deus, considera ser necessário. Mas não é o caso de Deus ter essa força, esse poder, e não estar disposto a usá-los. Porque muitas vezes é assim que nós enxergamos a Deus. Deus tem todo o poder, Deus tem toda a força que possa existir no mundo, mas Ele não tem desejo de usar esse poder, essa força. Deus não apenas tem toda a força e poder para realizar tudo aquilo que Ele deseja, tudo aquilo que Ele considera necessário, Deus de fato, por meio do seu rei, usa o seu poder e sua força para concretizar no mundo e entre os homens
toda a sua vontade e tudo aquilo que ele considera necessário. Por isso que Davi completa o seu pensamento aqui no versículo 1, dizendo que na tua salvação, grandemente ele se regozija. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Ou seja, Deus não apenas tem o poder para fazer tudo aquilo que ele quer, Deus de fato usa esse poder para fazer tudo aquilo que ele quer. Ele tem o poder e ele usa esse poder para trazer salvação, para trazer vitória. A salvação de Deus é o resultado da sua força, do seu poder postos em ação a favor do seu povo, a favor do seu reino, lhes trazendo salvação e vitória no campo de batalha. Agora tem algo que é importante que nós entendamos. É importante que nós entendamos isso que vai ser dito agora. Porque quanto mais tempo nós levarmos para entender isso, mais tempo nós levaremos para alcançar as vitórias que Deus tem para nós. O que nós temos que entender e entender o mais rápido possível. Nós temos que entender que Deus não usa o seu poder no vácuo, por assim dizer. Deus não usa o seu poder sem razão, sem motivo, sem propósito. Não é no vácuo que Deus coloca em ação a sua força para trazer salvação ao seu povo. Não é sem razão, não é sem motivo que Deus coloca em ação o seu poder para dar vitória ao seu povo. Não é sem razão, não é sem motivo. Deus coloca em ação a sua força, o seu poder, unicamente como resposta às orações do seu povo. É isso que o versículo 2 nos ensina. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não negaste as súplicas dos seus lábios. A força de Deus, o poder de Deus, que Davi fala no versículo 1, que quando são postos em ação, trazem salvação e vitória, isso vem em resposta a quê? Vem em resposta ao desejo do coração do rei. Vem em resposta às súplicas que foram feitas pelos lábios do rei. As vitórias que Deus concede ao seu povo, que fazem avançar o seu reino, vêm apenas como respostas às orações que nós, como povo de Deus, fazemos a Ele. E a gente pode observar, talvez até vocês já tenham notado, como o versículo 2 retoma aquilo que foi dito no Salmo 20. No versículo 2, o que Davi fala no versículo 2 aqui? Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, não negaste as súplicas dos seus lábios. Olha o que a gente pode voltar no Salmo 20, versículo 4. Salmo 20 é o povo orando a Deus a favor do rei, que vai sair para o campo de batalha. Olha o que o povo ora a Deus a favor do rei. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Essa foi a oração que o povo fez a favor do rei. O rei estava prestes a sair ao campo de batalha para derrotar os seus inimigos, e o povo orando a favor do rei, para que Deus concedesse vitória ao rei. O povo ora para que Deus conceda ao rei conforme aquilo que está no coração do rei e cumpra todo o plano que está no coração do rei. Aí no final do versículo 20, cumpra o Senhor todas as tuas petições.
E é exatamente isso que aparece no versículo 2 do Salmo 21. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não negaste as súplicas dos seus lábios. O Salmo 21, de muitas maneiras, é uma continuação do Salmo 20. O Salmo 20 mostra a oração do povo a favor do rei. E o Salmo 21 mostra a alegria do rei por ter Deus respondido aquilo que foi orado no Salmo 20. O povo orou a Deus a favor do seu rei e Deus respondeu a oração que foi feita. Em resposta à oração do seu povo, Deus pôs em ação a sua força e o seu poder, trazendo salvação e vitória ao rei no campo de batalha. A mesma salvação que Davi desejava no seu coração. A mesma vitória pela qual Davi suplicou a Deus com os seus lábios. E aqui tem outra coisa que nós devemos ver. Quando nós chegamos a entender que Deus coloca a sua força e poder e ação em ação para trazer vitórias ao seu povo e fazer avançar o seu reino, apenas como respostas às nossas orações, quando nós chegamos a entender isso, nós podemos ter uma ideia errada de Deus. Nós podemos acabar pensando que Deus resista à ideia de trazer salvação e vitória ao seu povo, porque afinal de contas, Deus espera que nós oremos a favor daquilo. Não é Deus que toma a iniciativa. Deus espera que nós tomemos a iniciativa e oremos a favor da salvação, e oremos a favor da vitória. Isso pode nos levar a pensar que Deus relute em trazer salvação e vitória ao seu povo. Que Deus resista à ideia de trazer salvação e vitória ao seu povo. Mas isso não é verdade. Deus não é nem um pouco relutante ou resistente para nos dar salvação e vitória no campo de batalha. Porque olha o que diz os versículos 3 e 4. Aqui é Davi falando acerca de Deus. Pois tu, Senhor, tu vais ao seu encontro. Ao encontro de quem? Ao encontro do rei. Aqui Davi está dizendo que Deus vai ao encontro dele, Davi, com as bênçãos de bondade. Pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade. Pões na sua cabeça, na cabeça de Davi, uma coroa de ouro fino. Vida te pediu, o rei Davi pediu a Deus vida, e lhe a deste mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Como respostas às orações, Deus foi ao encontro de Davi com as bênçãos que fluem diretamente da sua bondade e benevolência. Quem tem má vontade, quem se mostra resistente a fazer o bem a outra pessoa, essa pessoa não sai ao encontro de outra para fazer o bem. Pensa em todas as vidas em que pensa em todas as vezes em que você deveria de fazer o bem a alguém, mas você estava com má vontade. Você não foi correndo até a pessoa para fazer o bem a ela. Não, você está com má vontade. Quem tem uma vontade não sai em busca da pessoa para fazer o bem a ela. Quem está com má vontade fica em casa, escondido, torcendo. Tomara que essa pessoa não venha aqui, porque eu não estou afim de fazer nada por ela. Tomara que essa pessoa esqueça que eu exista. É assim que pensa quem tem má vontade. Deus não tem má vontade, porque Deus sai ao encontro com as bênçãos da sua bondade.
Davi também faz menção aqui de que Deus lhe deu uma coroa de ouro sobre a sua cabeça, no final do versículo 3. Essa coroa de ouro, ela é simbólica no seguinte sentido: a vitória que Deus deu a Davi no campo de batalha garantiu a continuidade do reinado de Davi sobre o povo de Deus. Porque vocês vão concordar comigo que se Davi tivesse perdido a batalha, Davi teria morrido no campo de batalha. Isso quer dizer que Davi não continuaria mais como rei sobre o povo de Deus. Então a vitória no campo de batalha é descrita por Davi aqui como uma espécie de renovação do seu reino. Ao lhe dar a vitória no campo de batalha, é como se Deus estivesse novamente coroando Davi como rei sobre o seu povo. E é nesse sentido que nós devemos também entender o versículo 4. Vida te pediu e lhe deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Davi pediu a Deus que Deus lhe garantisse a vida. Porque é isso que significa vitória no campo de batalha, né? A derrota no campo de batalha significa morte. Ainda mais naqueles dias. Nos dias de hoje, quando um exército vence outro, aqueles que não foram mortos são poupados pelo exército vencedor. Quando eles se rendem, quando eles desistem de lutar, eles são poupados, eles são tomados como prisioneiros de guerra. E existem, inclusive, leis e convenções internacionais que dizem como devem ser tratados os prisioneiros de guerra. Mas no mundo antigo não existia isso. No mundo antigo, tu perdia a guerra, seria morto. Na melhor das hipóteses, seria tomado como escravo. Na pior delas, seria morto. E como a gente pode imaginar que naqueles dias a medicina não era avançada, qualquer tipo de ferimento no campo de batalha era um ferimento mortal. Um ferimento hoje que pode ser tratado por um médico, que pode levar à cura da pessoa que foi ferida em campo de batalha, naquela época não tinha isso. O ferimento mais simples significava a morte. Quando Davi pede a Deus vitória, Davi está pedindo vida. Por isso que ele diz aqui no versículo 4, vida te pediu, o rei te pediu vida, Senhor, e lhe a deste. Mesmo longura de dias para sempre e eternamente. A gente não pode deixar de perceber aqui que o versículo 4 não menciona apenas uma vida longa e duradoura. Ele menciona uma vida que dura para sempre e eternamente. O que significa que Davi não está pensando aqui meramente em si mesmo. Davi também está pensando no filho que Deus lhe prometeu por meio de uma aliança. Quando Deus disse a Davi que um dos seus filhos reinaria eternamente sobre o seu reino, sobre o seu trono, sobre o seu povo. Isso a gente encontra em 2 Samuel capítulo 7. A história em 2 Samuel 7 é a seguinte: Davi está com vontade de edificar uma casa ao nome de Deus. Daí, através do profeta Natã, Deus diz a Davi que é muito bom que tu tenha esse sentimento, essa vontade de construir um templo, a minha casa no meio do meu povo. Mas o teu ministério não é construir a minha casa. O teu ministério é guerrear as guerras de Deus e submeter os inimigos de Deus. Eu vou te dar um filho, e esse filho vai edificar a minha casa. E esse filho não vai ser apenas teu filho. Eu lhe serei como pai,
e ele me será como filho, e ele reinará eternamente sobre o teu trono. Davi, então, aqui no versículo 4, não está pensando apenas em si mesmo, mas ele está pensando nessa aliança que Deus fez com ele. E nós sabemos que essa aliança que Deus fez com Davi, ela se cumpre em quem? Ela se cumpre em Jesus, porque depois da sua morte e ressurreição, Jesus subiu ao céu e assentou-se sobre o trono de Davi, que foi elevado aos céus à destra de Deus, de onde ele reina com poder e autoridade, não apenas sobre os céus, mas sobre a terra, porque foi isso que Jesus disse em Mateus 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Davi continua no verso 5. Grande é a sua glória. Grande é a glória de quem? A glória do rei. Grande é a glória do rei pela tua salvação. Glória e majestade puseste sobre ele, puseste sobre o rei, puseste sobre mim, Davi. Grande é a minha glória, colocando na primeira pessoa, né? Porque Davi fala de si mesmo aqui na terceira pessoa. Colocando na primeira pessoa, grande é a minha glória pela tua salvação. Glória e majestade puseste sobre mim. Davi continua no versículo 5, afirmando que a salvação que Deus lhe deu no campo de batalha, deu a ele, Davi, glória, esplendor e majestade. Vocês percebem que tem duas vezes glória aqui, né? Grande é a sua glória pela tua salvação, e glória e majestade lhe puseste sobre ele. A segunda vez que aparece glória aqui, deveria ser traduzido como esplendor. Né? A primeira vez que aparece glória aqui tem o sentido de peso. A glória de Deus tem um sentido de peso. Grande é a glória, é o peso de glória que colocaste sobre mim. Esplendor e majestade puseste sobre mim. E então no versículo 6, Davi diz o seguinte: pois o abençoaste para sempre, tu enches de gozo com a tua face, colocando na primeira pessoa, pois me abençoaste para sempre, tu me enches de alegria com a tua face. Davi reafirma que a salvação de Deus é fruto das muitas bênçãos de Deus. Mas Davi vai além. Davi afirma que a certeza... Davi afirma que ele tem uma certeza agora. Aquela primeira vitória que Davi teve no campo de batalha deu a Davi a certeza de que outras vitórias virão. Davi não tem dúvida de que a salvação e a vitória que Deus lhe deu vai se repetir continuamente na vida dele. É isso que quer dizer aqui, o abençoaste para sempre. Deus está garantindo a Davi vitórias em todas as demais batalhas que ele tiver que enfrentar. Não é à toa, então, que Davi termina este versículo afirmando que Deus o deixou muito mais do que alegre. Deus o encheu de gozo, de alegria. Versículo 7. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Porque eu, colocando na primeira pessoa, porque eu confio no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilarei. Essa primeira vitória militar de Davi, como o rei sobre o povo de Deus, solidificou a fé que Davi tinha em Deus e na sua misericórdia. Davi tem plena certeza e confiança em Deus. Davi tem plena certeza e confiança que Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua lealdade, na sua fidelidade, Deus jamais permitirá que ele, Davi, vacile. E vacilar, pelo contexto aqui, tem o sentido de ser derrotado no campo de batalha. O que Davi está dizendo
é que ele confia que, pela misericórdia de Deus, Deus jamais permitirá que ele seja derrotado no campo de batalha. Tanto o Salmo 20 quanto o Salmo 21 falam da luta espiritual que nós devemos empreender para expandir o reino de Deus sobre o mundo, sobre toda a terra. Esse é o tema dos Salmos 20 e 21. Na semana passada nós vimos que essa luta espiritual para expandir o reino de Deus, ela é lutada em duas frentes. A primeira é a oração pela expansão do reino de Deus, e a segunda frente é a pregação do evangelho do reino. Não adianta orar pela expansão do reino de Deus sem pregar o evangelho do reino. E não adianta pregar o evangelho do reino sem antes ter orado pela expansão do reino. São duas coisas absolutamente necessárias que devem ser feitas. Assim como o Salmo 20, o Salmo 21 também nos ensina que jamais devemos presumir de nós mesmos nem da vontade de Deus. Nós jamais devemos pensar que, se Deus quiser salvar a minha família, Ele vai salvar a minha família. Jamais devemos pensar, se Deus quiser salvar os meus amigos, Ele vai salvar os meus amigos. Nós jamais devemos pensar assim, porque isso não é verdade. Deus tem todo o poder para fazer aquilo que Ele deseja e aquilo que Ele considera necessário. Mas Ele coloca o seu poder em ação apenas quando? Apenas quando nós oramos. Ele coloca o seu poder em ação para trazer salvação e vitória apenas quando nós oramos, pedindo que Ele faça isso. Não é à toa que quando foi ensinar aos seus discípulos a orar a Deus, Jesus disse que nós devemos começar as nossas orações da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Foi assim que Jesus disse que nós devemos orar. É assim que você está orando? E obviamente nós não estamos aqui pensando naquela repetição mecânica que é tão comum entre os católicos romanos. Porque uma repetição mecânica não significa nada. Uma repetição mecânica um papagaio faz. A questão é se você tem orado dessa forma. Você ora a Deus para que o nome de Deus seja santificado? Você ora a Deus para que o reino dele venha? Você ora a Deus para que a vontade dele seja feita na terra da mesma forma como ela é feita no céu? Você tem orado para que o nome de Deus seja santificado na tua vida, na tua casa, entre os teus familiares, entre os teus amigos, entre os teus vizinhos, entre os teus conhecidos, para que o nome de Deus seja santificado na cidade onde você mora, na nação na qual você habita? Você tem orado para que o reino de Deus venha sobre a tua vida? Para que o reino de Deus venha sobre a tua casa, sobre os teus familiares, sobre os teus amigos? Venha até a cidade na qual você mora, venha até
a nação onde você habita? Você tem orado para que a vontade preceptiva de Deus seja feita na tua vida, na tua casa, pelos teus familiares, pelos teus amigos, vizinhos, conhecidos? A oração que Jesus nos ensinou nada mais é do que a oração para que a grande comissão seja bem sucedida ao expandir o reino de Deus sobre a terra. O que é a grande comissão? A grande comissão é aquilo que Jesus falou no final do Evangelho de Mateus. Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando nós oramos dessa forma, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, nós estamos orando para o quê? Para que a missão de fazer discípulos de todas as nações e batizá-los no nome do Deus triuno seja bem sucedida. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nós estamos orando para que a igreja seja bem sucedida no seu dever de discipular as nações e batizar as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós oramos, seja feita a tua vontade, assim como nos céus, nós estamos orando para que a missão de ensinar as nações a obedecerem tudo aquilo que Jesus ordenou seja bem sucedida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus tem toda a força e tem todo o poder para realizar tudo aquilo que Ele deseja e tudo aquilo que Ele acha necessário, tudo aquilo que Ele considera ser necessário. Nós sabemos que Deus deseja a salvação do mundo, por quê? Porque Jesus nos ensinou a orar a favor da salvação do mundo. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Jesus nos ensinou a orar a favor da salvação do mundo. Então nós sabemos que é desejo de Deus trazer salvação ao mundo. Nós também sabemos que é desejo de Deus trazer salvação ao mundo, porque Jesus nos ordenou que nós fôssemos pregar o evangelho do reino de Deus a todas as nações. Deus tem toda a força e tem todo o poder para trazer salvação eterna para a tua casa, para o restante da tua família, para os teus amigos, vizinhos, conhecidos, para os habitantes da tua cidade e da tua nação. Deus tem todo o poder e força para fazer isso. E não apenas Ele tem o poder e a força para trazer salvação. Deus tem o desejo de fazer essas coisas. Por que Ele não está fazendo, então? Se Ele tem o poder, se Ele tem o desejo, por que Ele não está fazendo? É simples. Porque nós não estamos orando. Nós não estamos orando como Jesus ordenou que nós orássemos. Porque nós não estamos indo até os incrédulos para lhes pregar o evangelho do reino. É por isso que Ele não está fazendo. E agora talvez a pergunta que vocês estejam pensando: por que Deus espera por nós? Por que Deus espera pelas nossas orações? Por que Deus espera que nós vamos até os incrédulos para lhes pregar o evangelho? Por que Deus espera? Por que Deus não faz todas essas coisas sem a nossa cooperação? Porque afinal de contas,
Ele pode fazer todas as coisas. Por que Deus não faz todas essas coisas sem a nossa cooperação? Uma resposta adequada a essa pergunta demandaria sermões e mais sermões. Vários sermões poderiam ser pregados respondendo apenas essa pergunta. Por que Deus não faz todas essas coisas sem a nossa cooperação? Mas nós não temos tempo para pregar sermões e mais sermões respondendo a essa pergunta. Então nós vamos nos contentar apenas com algumas rápidas palavras. Talvez a resposta mais clara e direta possível a essa pergunta é simplesmente: Deus espera a nossa cooperação porque Ele ordena que nós cooperemos com Ele. E se Ele ordenou, está ordenado. Ele nos ordenou que nós sejamos seus cooperadores na expansão do seu reino. Essa resposta é verdadeira, mas a gente pode fazer melhor do que isso. Nós podemos nos aprofundar um pouquinho mais. Vocês se recordam que o propósito de Deus, nós citamos antes isso na introdução do sermão, o propósito de Deus desde o início da criação era que Adão e o restante da humanidade expandissem o jardim por todo o mundo. Expandissem essa primeira expressão do reino de Deus sobre toda a terra. Como Adão se rebelou contra Deus, Deus providenciou um segundo Adão, através do qual uma nova humanidade pudesse surgir. Existem duas humanidades. A humanidade que está em Adão e a humanidade que está em Cristo. Quem está em Adão está morto em delitos e pecados. Ainda pertence à humanidade rebelde contra Deus. Quem está em Cristo pertence à nova humanidade, aquilo que na nossa versão Paulo chama de um novo homem, lá em Efésios capítulo 2. Esse novo homem é uma nova humanidade, uma nova criação. Novos céus. A gente pensa nos novos céus e na nova terra apenas como uma realidade futura. Mas, na verdade, os novos céus e a nova terra já começaram. Conosco. Porque quando Isaías fala acerca dos novos céus e da nova terra, Isaías fala de pessoas vivendo e morrendo nos novos céus e na nova terra. Os novos céus e a nova terra, eles já são uma realidade presente, ainda não consumada na sua inteireza, mas já é uma realidade presente. Nós somos o princípio dos novos céus e da nova terra. Nós somos a nova humanidade, recriada em Jesus Cristo. Em Jesus e por meio do Espírito Santo, Deus está recriando a humanidade. Jesus, o segundo Adão, a quem Deus sujeitou e entregou toda a criação, segundo o Salmo 8, Jesus recebeu o mesmo mandato do primeiro Adão, expandir o jardim. O mesmo mandamento que Deus deu ao primeiro Adão, Deus entregou ao segundo Adão, expandir o jardim por toda a terra, expandir o reino por todo o mundo. Isso às vezes passa desapercebido por nós. É por isso que, acho que é no Evangelho de João, se eu não me engano, logo depois que Jesus ressuscita, Maria, quando vê Jesus ressuscitado, ela confunde Jesus com um jardineiro. Por que ela confundiu Jesus com um jardineiro? Porque Jesus estava trabalhando no jardim. É isso que um jardineiro faz.
A primeira coisa que Jesus faz depois da sua ressurreição é trabalhar no jardim, onde ele foi enterrado. Isso não é apenas um detalhe que João resolveu colocar no seu evangelho. Porque a gente tem que se lembrar que no final do evangelho de João, o próprio João comenta o seguinte: Jesus fez muitas coisas que poderiam ser escritas. E se eu tivesse que escrever todas as coisas que Jesus fez, não haveria espaço no mundo para conter todos os livros que poderiam ser escritos. Obviamente que João está exagerando um pouco, né? Mas no seu exagero existe verdade. Isso quer dizer que tudo aquilo que João colocou no seu evangelho não foi colocado por mero acidente, tem um propósito ali. A primeira coisa que Jesus fez depois da sua ressurreição foi trabalhar no jardim, o que implica que ele recebeu a mesma missão do primeiro Adão: expandir o reino de Deus por toda a terra. A missão de Jesus de expandir o reino de Deus por toda a terra, ela também pertence a todos aqueles que em Jesus foram feitos novas criaturas, que em Jesus foram feitos participantes dessa nova humanidade, porque tudo aquilo que pertence a Jesus, pertence aos que estão em Jesus. A missão que Deus entregou a Jesus é também a nossa missão. A missão da igreja é que, debaixo das ordens de Jesus, nós cooperemos com a missão de Deus, de expandir o seu reino por toda a terra. E quando nós fazemos isso, quando nós cooperamos com os propósitos de Deus, quando nós cooperamos com a missão de Deus de expandir o seu reino por toda a terra, nós encontramos satisfação e propósito que dão sentido à vida. Por quê? Porque nós estamos cumprindo o propósito pelo qual Deus criou a humanidade. O propósito pelo qual Deus criou a humanidade é que a humanidade dominasse sobre a criação. Esse é o propósito. Que a humanidade dominasse sobre a criação e expandisse o seu reino por toda a terra. Nós encontramos satisfação e propósito, nós estamos cumprindo os propósitos para os quais Deus criou a humanidade de uma forma geral e criou a nós de forma particular. Se nós considerarmos que nós somos eleitos desde antes da fundação do mundo, isso quer dizer que nós somos eleitos desde antes da fundação do mundo para cooperar com Deus na expansão do seu reino. E quando nós cumprimos a missão que Deus entregou para nós desde antes da fundação do seu reino, nós encontramos satisfação. Porque estamos fazendo a vontade de Deus, estamos fazendo aquilo para o qual Deus nos criou. E quando nós tomamos conhecimento disso, nós podemos ter total e completa confiança que, quando orarmos a favor do reino, quando pregarmos o evangelho do reino, quando lutarmos a favor do reino de Deus, nós seremos bem-sucedidos. Por que nós podemos ter essa certeza? Por que nós podemos ter essa mesma certeza que Davi tinha de que Deus lhe daria vitórias e vitórias até o final do seu reinado? Nós temos essa certeza porque é da vontade de Deus que o seu reino chegue não apenas a toda a terra, mas a todas as famílias da terra. Isso eu estou tirando da aliança que Deus fez com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso quer dizer que se orarmos a Deus para que o seu reino
chegue até nós, até as nossas casas, até as nossas famílias, até os nossos amigos, vizinhos, conhecidos, até a nossa cidade, até a nossa nação, se nós orarmos para que o reino de Deus chegue, nós sabemos que Deus vai responder essa oração. Ele vai nos responder com o seu poder e força. Se sabemos que é da vontade de Deus que o seu reino chegue não apenas a todas as nações, mas a todas as famílias da terra, nós temos a certeza de que quando pregarmos o Evangelho às pessoas, nós seremos bem-sucedidos. Mas é necessário que nós lutemos pelo reino. Como eu disse antes, de nada adianta orar sem pregar e de nada adianta pregar sem orar. Por que não adianta orar e não pregar? Porque como virão se não há quem pregue? Escreveu Paulo aos Romanos. Sim. Sim, Jesus ordena a oração e Jesus ordena a pregação. E por que não adianta pregar sem orar? Porque é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se nós pregarmos sem a oração, o Espírito Santo não estará presente conosco. Seremos nós tentando convencer a pessoa. E nós não temos a capacidade de convencer ninguém. Nós não temos a capacidade nem de convencermos a nós mesmos, quanto mais outras pessoas. É necessário que nós lutemos pelo reino de Deus, para que Ele nos responda com aquele poder e força que faz com que Ele realize tudo aquilo que Ele deseja e tudo aquilo que Ele considera necessário. Mas nós estamos falando aqui da certeza, né? De que se nós orarmos, nós seremos bem-sucedidos. Nós estamos falando da certeza de que se nós pregarmos, nós seremos bem-sucedidos. Mas muitas vezes essa luta, ela vai parecer difícil de ser vencida. Porque talvez vocês estejam pensando, tá bom, mas eu estou orando e eu estou pregando e aparentemente não está acontecendo nada. Muitas vezes essa luta vai parecer difícil de ser vencida, porque muitas vezes vai nos parecer que Deus não está tão disposto assim a manifestar o seu poder para trazer salvação. Muitas vezes nós vamos orar pela salvação das pessoas e parece que Deus não está nem aí. Nós vamos pregar, mas parece que o Espírito Santo não está nem aí para abrir o coração dos incrédulos para o Evangelho e para a salvação que há em Jesus. Por que isso acontece? Por que acontece isso? Sim. De novo, a resposta a essa pergunta demandaria pregações e mais pregações. Mas a gente vai ter que se contentar apenas com algumas poucas palavras. Em primeiro lugar, nós jamais devemos entender a falta de resultado e efetividade nas nossas orações e pregação como se Deus tivesse má vontade em manifestar o seu poder para trazer salvação. É importante que nós entendamos isso. Deus nunca tem má vontade. Nunca existiu e nunca vai existir em Deus má vontade que o impeça de manifestar o seu poder para trazer salvação. Quando as nossas orações e pregação não se mostram efetivas e não obtemos resultado algum,
nós devemos nos perguntar se estamos orando e pregando segundo aquilo que a palavra de Deus nos ordena. A gente deve dar um passo atrás e analisar, será que eu estou orando como a palavra de Deus ordena que eu ore? Será que eu estou pregando conforme a palavra de Deus ordena que eu pregue? Porque, de novo, Jesus foi muito específico nas expressões que ele usou quando ele nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando percebemos que a nossa oração e pregação não está sendo efetiva, a gente deve pensar, será que eu estou orando e pregando conforme aquilo que a palavra de Deus me ordena? Porque Deus jamais se compromete a demonstrar o seu poder salvador quando nós desprezamos os seus mandamentos no que diz respeito à oração e pregação. Deus não se responsabiliza por orações que são feitas em contradição à sua palavra. Deus não se responsabiliza com a pregação que é feita de forma contrária àquilo que Ele ordenou. Tendo-nos certificado de que nós estamos orando e pregando conforme aquilo que a palavra de Deus nos ordena, quais são outras razões que poderiam existir para explicar a falta de efetividade e resultado nas nossas orações e pregação? Não é sem razão que muitas vezes Deus demora a responder às nossas orações. De uma forma geral, quando isso acontece, não é que Deus não está disposto a responder às nossas orações, é que na verdade Deus está tratando conosco. Deus está tratando conosco para que nós cresçamos no conhecimento dEle e em santificação. Por exemplo, talvez Deus esteja provando a tua fé. Talvez Deus esteja provando as intenções do teu coração, para que você saiba o que realmente está em você e quem realmente você é. Se depois de orar e pregar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você desiste? O que isso diz acerca da tua fé? O que isso diz acerca da intenção do teu coração? Diz que você realmente não crê nas promessas de Deus. Porque você orou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não viu resultado nenhum e desistiu. Você pregou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não obteve resultado nenhum e desistiu. Isso mostra que você realmente não crê nas promessas de Deus. E no seu desejo de trazer salvação a todas as famílias da terra. Também mostra que você não está tão interessado assim na salvação dos seus familiares. Imagina que a tua família está presa numa casa e essa casa está pegando fogo. E não há bombeiro para você chamar. Você simplesmente desiste da tua família?
e deixa ela morrer sufocada e queimada? Ou você vai até o final, arriscando a própria vida, arriscando morrer junto com eles dentro dessa casa? Provavelmente você arriscaria. Eu estou supondo aqui que todos nós nos arriscaríamos. Por quê? Porque a gente sabe o risco que eles estão correndo lá dentro. A gente sabe que se nós não fizermos nada, eles vão morrer. Então a gente pensa, é melhor eu morrer com eles do que eu ter que viver a minha vida inteira nesse mundo sabendo que eu deixei eles morrendo lá dentro. Então eu vou entrar lá dentro, arriscando a minha vida para salvá-los. Você não desiste. Agora, se você desiste de orar e pregar, depois de algumas falhas, talvez você não esteja considerando que a tua família está correndo risco, não de morrer incendiada numa casa. Eu nem pensei nesse exemplo com relação ao inferno, mas sem querer deu certo. Eles não estão correndo risco de morrerem incendiados numa casa. Eles estão correndo risco de eternamente padecerem no inferno de fogo, onde o fogo nunca se apaga. Então, de novo, por que Deus pode estar demorando em responder com poder as orações e a pregação que nós estamos fazendo? Porque Ele talvez esteja provando a fé e as intenções do nosso coração. Ele está provando, será que tu crê realmente que essa salvação é necessária? Será que realmente você considera que as pessoas que não creem no meu filho, será que você realmente considera que essas pessoas estão correndo risco ou não? Sim. Sim. A gente pode aprender com Paulo. Paulo, por exemplo, em Efésios, e acho que Colossenses, ele ora a favor daqueles que já são crentes. Ele aparece ali a oração que ele faz a favor das pessoas para as quais ele está escrevendo. E a oração dele é para que eles cresçam no conhecimento, para que eles tenham cada vez mais conhecimento acerca do poder de Deus que se manifestou a favor deles. Isso quer dizer, não querendo colocar a culpa sobre ti agora, mas eu estou orando por tal pessoa e agora aquela pessoa começou a ir na igreja, né? E aparentemente se converteu. Então agora a batalha foi ganha, eu não preciso mais orar por essa pessoa. Na verdade, não. Paulo, nas suas epístolas, ele se coloca em oração a favor daqueles que já são crentes. Sim, sim. E por exemplo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, acho que é aos Tessalonicenses, ele diz que ele enviou um emissário até eles porque ele queria ter a certeza de que o trabalho dele não tinha sido em vão. Quer dizer, a batalha, ela não é ganha quando a pessoa começa a frequentar uma igreja, quando a pessoa professa a fé em Jesus, quando a pessoa se batiza. A batalha não está ganha. A batalha só está ganha quando a pessoa morre tendo sido fiel a Jesus por toda a vida. É ali que a batalha de fato foi ganha. A batalha é ganha apenas quando a pessoa permanece fiel durante toda a sua vida e então morre. Daí ali a gente pode ter certeza, bom, agora eu não preciso mais orar por essa pessoa porque ela morreu salva. Eu tenho certeza que ela morreu salva. E é por isso também a importância de nós orarmos uns pelos outros, como igreja.
Porque eu posso pensar com relação ao Vitor e a Pamela, apenas para dar um exemplo. Bom, na vida deles a vitória foi ganha. Mas eu não sei o que está logo ali adiante. E a gente tem exemplos e exemplos de pessoas que, que aparentemente a vitória tinha sido ganha, e daqui a pouco, por alguma razão, qualquer razão, a pessoa desiste. Então, quer dizer, a nossa responsabilidade não apenas de orarmos pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, mas também de orarmos uns pelos outros. Se você se sente convencido pelo Espírito Santo de que talvez a tua fé nas promessas de Deus e no desejo de Deus trazer salvação não seja tão grande assim quanto você pensava, se você está se sentindo convencido pelo Espírito Santo que talvez a intenção do teu coração não seja tão pura assim, que talvez você percebe que desistiu cedo demais, não se entristeça. A gente nunca deve se entristecer quando o Espírito Santo nos convence de algum pecado, de alguma falha. Se alegre, porque agora você sabe que Deus reteve o seu poder salvador para o teu bem. Porque se Deus tivesse respondido logo às suas orações, você jamais saberia que a tua fé nas promessas dele não é tão grande assim. Deus reteve o seu poder salvador para o teu bem, para que você possa crescer na sua graça e conhecimento e santificação, e para que a tua fé seja fortalecida e confirmada. O que fazer então? Arrependa-se da tua falta de fé nas promessas de Deus. Arrependa-se da tua falta de fé no poder e no desejo que Deus tem de trazer salvação. Arrependa-te da tua falta de interesse na salvação das demais pessoas. Seja porque o teu amor se esfriou, seja porque talvez você não esteja considerando que essas pessoas de fato estejam correndo um risco eterno. Arrependa-se, confesse isso a Deus. E então, a partir de agora, comece a orar de forma incansável e confiante, para que o nome de Deus seja santificado, para que o reino de Deus venha, para que a sua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Isso na tua casa, na tua família, entre os teus amigos, vizinhos, conhecidos, na cidade onde você mora, na nação onde você habita. E então, com confiança no poder de Deus e fidelidade à sua palavra, pregue a essas pessoas o evangelho do reino de Deus. Porque de nada adianta orar sem pregar e de nada adianta pregar sem orar. Ore e pregue, para que, crendo, eles possam receber a salvação. E então, quando o poder e a força de Deus se manifestarem, trazendo salvação aos seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, assim como Davi, você se alegrará na força e no poder de Deus, a ponto de dar gritos de júbilo e alegria pela expansão no reino de Deus. Até agora nós estamos falando da expansão do reino de Deus sobre a terra. Não pense por um minuto sequer que o poder de Deus e a sua força, pelos quais Ele tem a capacidade de fazer tudo aquilo que Ele deseja, tudo aquilo que Ele considera necessário, não pense por um minuto sequer que este poder esteja disponível apenas para trazer salvação de vista do perdão dos pecados e da vida eterna.
Não pense isso. E por que nós não devemos pensar isso? Nós devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, nós devemos fazer para a glória de Deus. Isso significa o seguinte: isso significa que não existe nenhum aspecto das nossas vidas, deste mundo, que não seja importante para Deus. Por quê? Porque Deus ligou a sua glória a cada aspecto das nossas vidas. A glória de Deus está ligada a cada e qualquer aspecto das nossas vidas. Isso quer dizer que Deus se importa com todas as coisas que dizem respeito a nós. Isso quer dizer que esse poder salvador de Deus não se limita a perdão dos pecados, não se limita à vida eterna, mas se estende à nossa vida aqui neste mundo. Isso quer dizer que Deus está preparado e desejoso de colocar em ação o seu poder, pelo qual Ele nos dará salvação e vitória em todas as áreas da vida. Porque, de novo, Ele conectou a sua glória a todas as áreas da nossa vida. Mas para vermos o poder de Deus agindo nas nossas vidas, para nos trazer salvação e vitória, nós temos que permanecer firmes em oração. Porque Deus não coloca o seu poder em ação no vácuo. Deus não coloca o seu poder em ação sem razão, sem motivo. Ele faz isso apenas como resposta às nossas orações. Insista com Deus e o incomode com as suas orações. Você deve orar tanto a Deus a ponto de você se sentir constrangido de que você está incomodando a Deus. A tua oração deve ser tal que você se sente quase que constrangido, quase que pensa, nossa, Deus já deve estar cansado de me ouvir pedindo isso. Sim. A nossa insistência e perseverança devem ser assim, que nós quase que nos sentimos constrangidos de novo ir a Deus em oração, pedindo aquilo que estamos pedindo. E eu falo isso porque eu estou me lembrando daquelas duas parábolas que Jesus ensinou no Evangelho de Lucas. Não pense que a demora de Deus em nos dar o fim que desejamos, conforme escreveu Jeremias, seja relutância da parte dele. Porque, de novo, talvez a demora dele é porque ele está provando a nossa fé e a nossa confiança nele. Para que saibamos quais são as verdadeiras intenções dos nossos corações. Para que saibamos se de fato a nossa fé e confiança estão nele ou não. Vou ler Jeremias aqui para vocês. Jeremias 29, 11
12 e 13. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, o fim que desejais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo o vosso coração. Muitas vezes nós somos passivos diante das promessas de Deus. Se Deus quiser isso, se Deus quiser fazer isso para mim, Ele vai fazer para mim. Mas aí Tiago aparece e diz: nada tendes, porque não pedis. E daí aparece Jesus dizendo que a oração deve ser insistente, perseverante, quase ao ponto de nos deixar constrangidos. Nós devemos nos arrepender da nossa passividade diante das promessas de Deus, porque a nossa passividade, na verdade, acaba sendo um pecado. Um pecado contra Deus. Eu vou ler de novo aqui para vocês, Jeremias. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas tá bom, como esses pensamentos de Deus, esses pensamentos de paz, que vão muito além daquilo que nós desejamos, muito além daquilo que nós esperamos, como é que isso se torna realidade em nós? Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Como é que Ele vai nos ouvir se nós não clamamos a Ele? O que há para Ele ouvir se nós não levantamos as nossas vozes a Ele? Ele até está querendo ouvir, mas tudo que Ele ouve é silêncio. Ou tudo que Ele ouve é uma oração duvidosa. Como nós o acharemos? Então me invocareis, ireis, orarei a mim, os ouvirei, buscar-me-eis e me achareis quando buscareis todo o vosso coração. Como o acharemos se nós não buscarmos? Porque Deus não é como as coisas que nós perdemos, né? Muitas vezes a gente perde alguma coisa e a gente se mata procurando, né? Quantos de vocês já tiveram essa experiência? A gente revira toda a casa procurando aquilo que a gente perdeu. E a gente não acha. E a gente acaba achando quando a gente menos espera, né? A gente esqueceu até que perdeu aquilo e daqui a pouco a gente tira alguma coisa do lugar e olha, está aqui. Aquele dia eu perdi horas e horas procurando isso aqui e não achei. E agora eu achei. Deus não é assim. Deus não é algo que a gente perde e que a gente acha sem querer. Se nós não buscarmos a Deus, nós não acharemos. Como é que os seus pensamentos de paz, que em muito ultrapassam aquilo que desejamos, como os seus pensamentos de paz se tornarão realidade em nossas vidas se nós não formos até Ele? Porque afinal de contas, parafraseando Pedro aqui, a quem mais nós poderíamos ir se somente Ele tem as palavras de vida eterna? Porque se nós nos negarmos a ir até Ele, nas coisas menores, por que iríamos até Ele nas coisas maiores?
Porque aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Aquele que é infiel no pouco, também será infiel no muito. Se eu não confio que Deus tem o poder e a bondade suficiente para dar à minha vida particular o fim que eu desejo, por que eu confiaria que Deus tem o poder para dar um fim de salvação às outras pessoas? Se eu não acho que Deus é bom o suficiente para mim, nas coisas menores, por que eu acharia que Deus é bom o suficiente para os outros nas coisas maiores? Esses dias, isso aqui eu não coloquei na minha preparação aqui, mas esses dias eu estava pensando naquele versículo lá de Romanos, aquele que entregou o seu próprio filho a favor de nós, como não nos dará também com ele, com o filho, todas as demais coisas? Existe um ensino errado entre aqueles que querem ser fiéis a Deus. Esse ensino diz que muitas vezes a oração dos crentes diz respeito apenas à sua vida. E ele tem um fundo de verdade. Como diria o meu tio, é apenas venha a nós, mas o teu reino fica para lá, fica esquecido. Então ele tem um fundo de verdade. Mas por outro lado, se Deus nos deu Jesus, que é o dom máximo que Ele poderia nos dar, é o maior presente, a maior bênção que Deus poderia nos dar é Jesus. Mas olha o que Paulo escreve. Como não nos dará também com Ele todas as demais coisas? Quer dizer, na verdade acaba sendo um desrespeito a Deus quando eu penso que, não, eu não devo pedir as demais coisas. Para mim basta Jesus. Acaba sendo um desrespeito a Deus porque eu acabo diminuindo tudo aquilo que Deus quer fazer a meu respeito, para mim, neste mundo. Como não nos dará também com Ele todas as demais coisas? Que são todas as demais coisas? Todas as demais coisas são todas as demais coisas. Não há muito mistério nisso. Todas as demais coisas são todas as demais coisas. Se nós não vamos a Deus com relação às coisas menores, é porque de fato nós não confiamos que Ele é capaz de manifestar o seu poder nas coisas maiores. Lute pelo reino de Deus e Deus lutará as tuas batalhas por você e você será vitorioso. Então você se alegrará com a salvação de Deus. Essa pregação vai ser longa. Deus nos promete 2 tipos de alegria.
O primeiro tipo de alegria prometido por Deus é aquela alegria que se manifesta no meio da angústia, no meio da tribulação. É aquela paz que excede todo o entendimento. Onde não existe motivo natural para existir alegria. Por isso, paz que excede todo o entendimento. Quer dizer, as pessoas olham para a tua vida e elas pensam, como essa pessoa pode ter paz? Como essa pessoa pode se sentir alegre? Esse é o primeiro tipo de alegria que Deus promete ao seu povo. O segundo tipo de alegria que Deus promete ao seu povo é aquela alegria que é da qual esse salmo fala, que se manifesta quando Deus nos salva da angústia e nos dá vitória na tribulação. Porque, de novo, o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Quer dizer, essa alegria aqui, ela não é aquela alegria que se manifesta no meio da angústia, não. Essa alegria é aquela alegria que se manifesta depois da vitória, depois da salvação, depois que a guerra, que a batalha foi ganha. É da vontade de Deus que nós experimentemos tanto a alegria que se manifesta no meio da angústia e tribulação, como também a alegria que se manifesta quando Deus nos salva e nos dá vitória sobre a angústia e sobre a tribulação. É da vontade de Deus que nós tenhamos esses dois tipos de alegria. Mas para que nós experimentemos esses dois tipos de alegria, duas coisas são necessárias. Obediência aos mandamentos de Deus, inclusive aqueles mandamentos que nos ordenam que lutemos pelo seu reino, e oração insistente e perseverante, feita segundo as promessas de Deus, segundo aquilo que o próprio Deus considera bom, agradável e desejável. Deus está pronto para sair ao nosso encontro com as bênçãos da sua bondade. Deus não está relutante. Deus não está com uma vontade se escondendo de nós, pensando, tomara que eles não se lembrem de mim, tomara que eles não orem mais a mim por esse assunto. Deus está pronto para sair ao nosso encontro com as bênçãos da sua bondade. Nós só temos que cooperar com Ele na expansão do seu reino. Coopere com Deus na expansão do seu reino e você experimentará não apenas a alegria que vem no meio da angústia, mas você experimentará a alegria que resulta do poder dele sendo usado a teu favor. Lute pelo reino de Deus e você terá alegria na sua salvação. Até aqui nós tratamos da alegria da salvação que você terá quando lutar pelo reino de Deus. Agora nós veremos rapidamente o poder espiritual que você terá no nome de Deus quando lutar pelo reino de Deus. Vocês devem ter observado que nos versículos 1 até o 7, Davi está falando de si mesmo na terceira pessoa. E ele se refere a si mesmo como o rei. É o rei que se alegra no poder e na salvação de Deus, é o desejo do coração do rei e a súplica dos seus lábios que Deus cumpriu e tornou real, é o encontro do rei que Deus vai com as bênçãos da sua bondade, é o rei que recebeu glória, esplendor e majestade em função da salvação operada por Deus, é o rei que confia no Senhor, tendo a certeza de que pela misericórdia de Deus ele jamais vacilará. Mas tudo isso muda a partir do versículo 8 até o final do Salmo. A partir do verso 8, Davi para de falar de si mesmo.
como recipiente da salvação, da vitória e das bênçãos de Deus, e ele passa a falar de Deus como aquele que derrota os seus inimigos, como aquele que derrota todos aqueles que se opõem ao avanço do seu reino sobre a terra. Versículo 8, então. A tua mão, a mão de Deus, alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da sua ira. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra e a sua semente entre os filhos dos homens, porque intentaram o mal contra ti, maquinaram o ardil, mas não prevalecerão. Assim que tu lhes farás voltar as costas e com tuas flechas postas nas cordas, com as suas flechas postas nas cordas do arco, nas cordas dos arcos, lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Davi passa a falar de Deus como aquele que derrota os seus inimigos. Nós não vamos nos prender aos detalhes aqui, apenas vamos ressaltar algumas coisas. No versículo 8, a mão de Deus, que é uma forma, que é um símbolo do seu poder posto em ação, a mão de Deus não está encolhida para trazer salvação, Isaías fala. Então, no versículo 8, a mão de Deus, que é símbolo do poder de Deus posto em ação, alcançará os seus inimigos e aqueles que o odeiam. No versículo 9, a ira de Deus se acenderá contra os seus inimigos e os consumirá e devorará, da mesma forma que o fogo consome e devora todas as coisas. No versículo 10, Deus estende a sua ira para além dos seus inimigos, alcançando os seus filhos, os seus descendentes, destruindo-os por completo. No versículo 11, nós temos a justificação para a ira de Deus contra os seus inimigos e os descendentes dos seus inimigos. Eles odiaram a Deus e queriam lhe fazer o mal, rejeitando e amaldiçoando o seu reino. Mas ainda que eles intentem o mal contra Deus, eles não prevalecerão nos malignos, pois como nós lemos no versículo 12, Deus fará com que eles fujam aterrorizados, Deus fará com que eles voltem as costas. No versículo 13, Davi pede que Deus se exalte na sua força, que Deus se exalte naquela força pelo qual ele, Deus, tem a capacidade de fazer tudo o que ele deseja e tudo aquilo que ele considera necessário. E então, quando Deus, pela sua força, derrotar os seus inimigos, o povo de Deus cantará louvores ao poder de Deus. Nesses versos finais desse salmo, nós vemos uma história paralela àquela contada nos primeiros versos. Nos primeiros versos, Deus estava agindo por meio do seu rei e por meio do seu povo. Nesses últimos versos, nós vemos Deus como o agente último e final da expansão do seu reino. Essas duas histórias, elas são paralelas porque ambas são verdadeiras e ocorrem ao mesmo tempo. É por meio de nós que a mão de Deus alcança os seus inimigos e os consome na sua ira. É por meio de nós que Deus derrota os seus inimigos até o final. E se é por meio de nós, isso quer dizer que é por meio do poder de Deus operando em nós. O poder de Deus operando em nós, pelo qual Deus derrota os seus inimigos. O mesmo poder pelo qual Elias decretou que não choveria sobre Israel. O mesmo poder pelo qual Moisés trouxe as pragas sobre o Egito. O mesmo poder pelo qual Pedro, Paulo e Silas e tantos outros foram libertados das prisões. O mesmo poder pelo qual Daniel
não foi devorado pelos leões, o mesmo poder pelo qual os amigos de Daniel não foram consumidos pelo fogo quando lançados na fornalha ardente, o mesmo poder pelo qual Paulo amaldiçoou Elimas, que resistia à pregação do Evangelho. E vocês se lembram que Elimas, depois de ser amaldiçoado por Paulo, ficou cego por algum tempo. O mesmo poder pelo qual Pedro decretou a morte de Ananias e Safira. Se lutarmos pelo reino de Deus, nós teremos o poder do Espírito Santo para tomarmos vingança dos inimigos de Deus, tantas vezes quantas forem necessárias, para que o seu reino avance pelas cidades, pela nação e pelo mundo. Os inimigos de Deus são muitos, eles se dividem em duas categorias: Satanás e os seus demônios, e as pessoas que se aliam a Satanás, os incrédulos. Para o diabo e os demônios não existe salvação. Então não adianta nós orarmos a favor do diabo e pregarmos o evangelho ao diabo. Para eles não existe salvação. Então, com relação a eles, nós os repreendemos e lhes resistimos, em nome de Jesus, até que a derrota deles se mostre real nesse mundo. Com relação aos inimigos humanos de Deus, para eles sim existe salvação. Então, por eles, nós oramos, e a eles nós pregamos o Evangelho. A eles nós apresentamos as condições impostas por Jesus para que eles não sofram o mesmo destino de Satanás. E as condições impostas por Jesus são as seguintes: arrependimento dos pecados, fé em Jesus e obediência aos seus mandamentos. Caso eles se rendam a Jesus, aceitando as condições que ele impôs, eles não serão mais inimigos de Deus, mas serão recebidos como filhos amados de Deus, como nós. Mas se eles ativamente resistirem ao avanço do reino de Deus, da mesma forma que Faraó resistiu, da mesma forma que Acabe resistiu, da mesma forma que Herodes resistiu, da mesma forma que Ananias e Safira resistiram, da mesma forma que Elimas, o mago, resistiu, se eles ativamente resistirem ao avanço do reino de Deus, as nossas orações a Deus pelo avanço do seu reino trarão sobre eles a ira de Deus. E Deus os derrotará, da mesma forma que Deus derrotou Faraó, Acabe, Herodes, Ananias, Safira, Elimas e tantos outros. E o reino de Deus avançará até atingir o mundo inteiro. E nós podemos ter certeza disso, porque Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O diabo não está brincando conosco.
Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. E essa vida abundante, ela deve ser usada por nós para derrotar aquele que quer matar, roubar e destruir. No meio das tuas lutas, no meio das tuas lutas pessoais, ore para que Deus dê vitória ao seu povo. E enquanto você ora pelos teus irmãos, ore para que o diabo seja derrotado em tudo aquilo que ele está fazendo na vida dos teus irmãos e na família dos teus irmãos. Como eu disse antes, o diabo, ele não está brincando conosco. Ele está atrás de sangue. Lute pelo reino de Deus e você terá poder no seu nome. Então use esse poder para derrotar o diabo. Use esse poder para que o diabo seja derrotado na tua casa, na tua família, entre os teus amigos, e também na vida e na família dos teus irmãos. Lute pelo reino de Deus e você terá poder no seu nome. Aqueles que não lutam não têm poder. O poder de Deus pertence àqueles que lutam. Desculpe. Minha garganta secou. O poder de Deus pertence àqueles que lutam pelo seu reino. Então lute pelo reino de Deus. E então você terá poder para derrotar os inimigos de Deus. Lute pelo reino de Deus e você terá poder no seu nome. E use este poder no nome de Jesus para que Deus seja adorado em todo lugar. Exalta-te, Senhor, na tua força, e então cantaremos e louvaremos o teu poder. Qualquer coisa que vale a pena ser feita neste mundo exige que nós lutemos pela sua conquista. E não existe conquista maior e mais digna do que o avanço do reino de Deus por toda a terra. Inclusive, o seu avanço nas nossas famílias. Então, lute pelo reino de Deus e Deus te trará a alegria da sua salvação. E Deus te dará
o poder no seu nome. É com isso que Deus te incentiva a lutar pelo seu reino. Você experimentará a alegria da salvação, não aquela alegria, não apenas aquela alegria no meio da angústia, mas a alegria quando Deus de fato te salva da angústia. E você terá poder no seu nome. Lute pelo reino de Deus por meio da oração e por meio da pregação do Evangelho. Não apenas ore e pregue. Não apenas pregue, ore e pregue. Porque a oração por si mesma não faz nada, porque como ouvirão se não há quem pregue? E a pregação por si mesma não faz nada, porque quem convence é o Espírito Santo. Lute pelo reino de Deus, e então a alegria de Deus e o poder de Deus serão teus, para que você seja efetivo em tudo aquilo que fizer. Quando você lutar pelo reino de Deus, Deus lutará as tuas batalhas, te salvando da angústia e te dando vitória nas tribulações. Mas para isso é necessário que você seja insistente e persistente, insistente e perseverante na busca do seu reino. Então, quando Deus te der a vitória, você se alegrará na força de Deus, você se alegrará no poder salvador de Deus, e você louvará o seu poder, como diz o versículo 13. Lute pelo reino de Deus, e você terá alegria na sua salvação e poder no seu nome. Amém.